Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira, para a gente bater um papo gostoso, trazer um pouco mais de reflexão para as nossas vidas, um pouco mais de consciência sobre quem nós verdadeiramente somos e aplicar este conhecimento na nossa vida para que a gente possa melhorar cada vez mais e sempre com o objetivo de expandir consciência e revelar a nossa melhor versão. Então vamos chegando, hoje estamos no dia Cele 16 da Lua Galáctica, a Lua da Integridade, que te convida a atuar na sua vida, sendo inteiro, sendo íntegro, para que não deixe nenhum pedaço seu para trás e trazendo a sua verdadeira essência. Hoje é um dia de Serpente Galáctica Vermelha, que traz o poder da força vital. Harmonizo com o fim de sobreviver, modelando o instinto. Selo o armazém da força vital com tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder da água universal. Então a gente traz o poder da força universal, o instinto, a sobrevivência, mas tudo isso sendo guiado pela água, pela purificação, pelo fluxo, para que a gente consiga balancear todas as energias, porque energia demais é ruim. Aliás, energia de menos é ruim, mas energia demais também não é bom. Tudo precisa de um equilíbrio. A resultante do universo última é sempre zero. A balança tem que estar sempre em equilíbrio, inclusive em termos energéticos também. Então hoje é um dia que te convida a trazer toda a sua força vital e mediar ela com o poder de fluxo e purificação da água que vem da Lua. Então vamos começar o nosso tema de hoje. Já estou vendo aqui muitos rostinhos conhecidos, né? Muita gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai encerrar a nossa série de lives a respeito de alma, espírito, mentes e corpos, né? Hoje nós vamos falar sobre os corpos sutis e outro tipo de divisões. Eu já falei anteriormente em outra live sobre os 7 corpos que nós possuímos, sendo um corpo, aliás, 2 corpos que fazem parte do corpo físico e outros 5 que fazem parte dos corpos sutis, sendo que um desses 2 que compõem o corpo físico também é sutil, mas é um sutil mais denso, né? E hoje a gente vai fazer uma subdivisão, né? Uma outra forma de olhar para esses corpos, para a gente entender o que é o tão famoso ego e o que é a consciência divina, para que a gente consiga se conectar a partir do conhecimento, trazer o autoconhecimento e poder aplicar isso na nossa vida cotidianamente, porque este é o fim último de você aprender alguma coisa, melhorar a sua vida, melhorar a vida daqueles que estão ao seu lado e, consequentemente, melhorar a vida no mundo. Então, vamos lá. A gente já viu anteriormente que a gente tem 7 corpos. O nosso corpo físico, né, é o mais denso, é esse que a gente toca, que a gente enfeita, né, põe filtro para ficar bonita, passa maquiagem, põe perfume, né, que a gente sente dor, que a gente fere, que verdadeiramente é um veículo. Ele é um traje espacial, como diz uma professora minha, né? Um traje espacial por quê? Porque dentro desse traje espacial está ancorado a sua verdadeira essência. E é espacial porque ele está no espaço físico, no plano material. Junto com o nosso corpo físico, a gente tem o nosso corpo duplo etérico, que é a matriz desse corpo físico. É por onde corre o fluxo energético, né? Então, assim, todos os meridianos, todos os chakras estão encerrados neste corpo duplo etérico, que é o corpo sutil da parte do campo físico. E como ele é a matriz do nosso corpo físico, tudo que vai acontecer no nosso corpo físico antes se manifesta no nosso duplo etérico e depois se densifica para o nosso corpo físico. E aí a gente tem o nosso corpo emocional. O nosso corpo emocional é aquele corpo que registra e guarda todos os registros dos nossos processos emocionais. Por exemplo, você passou por um susto muito grande quando você tinha 6 anos de idade, né? Um susto gera emoções e muitas vezes a gente não consegue lidar com as emoções que estão sendo geradas naquele momento. Isso se caracteriza como um trauma.
parte da sua consciência fica cristalizada naquele instante. E a forma como você conseguiu sair daquela situação e saiu vivo, né? Fica cristalizado ali, naquele momento, esta forma de atuação e este tipo de padrão de comportamento. Então, a sua consciência se cristaliza naquele momento e toda situação semelhante você vai responder da mesma forma. Por isso, os padrões repetitivos que a gente tem na vida, porque a nossa consciência está cristalizada num determinado ponto da nossa existência. O nosso corpo, parte do nosso corpo emocional ou astral, está cristalizado ali. E aí, de cristalização em cristalização, a gente vai construindo os padrões de existência, que a gente vai repetindo inconscientemente, né? Porque se a gente tivesse consciência, a gente tomava outros caminhos que talvez fossem mais saudáveis. Como a gente não tem, a gente vai só repetindo, porque funcionou uma vez, vai funcionar outras vezes. Afinal de contas, como diz o dito popular, em time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Mas verdadeiramente a gente precisa mexer, né? Principalmente quando se trata dessa questão. Então, por isso, muitas vezes a gente passa por situações ou se lembra de situações que a gente vivenciou há anos, há décadas, e aquilo nos traz emoção como se estivesse acontecendo agora. Aquilo nos traz sofrimento como se estivesse acontecendo agora, porque nossa consciência está vivenciando aquilo neste exato momento, apesar da situação ter acontecido lá atrás. E aí a gente tem o nosso corpo mental, que é dividido em dois corpos, o mental inferior e o mental superior. O mental inferior é o nosso corpo que registra todos os nossos processos cognitivos, todo o nosso pensamento, toda a nossa racionalidade, toda a nossa memória. Então, tudo que passa pelo nosso mental, quando a gente fala, eu estou muito no mental, eu sou muito racional, está relacionado aí ao nosso corpo mental inferior, que ele é responsável por organizar todas as informações que a gente acessa para tentar dar aí um encaminhamento. E o nosso corpo mental superior é o nosso corpo onde está a nossa intuição, onde a gente recebe a intuição, porque a intuição vem ainda mais de cima, né? Mas é onde a gente começa a acessar essa intuição. E é de onde vem, e é de onde está também registrado todas as informações que a gente precisa para vivenciar plenamente esta existência. Então eu falo que o mental superior ou causal é o corpo que guarda o nosso manual de instrução para essa vida. Só que a gente não tem acesso direto a ele, né? A gente precisa se conectar, precisa estar consciente, talvez em exercícios de projeção ou de meditação você consiga acessar essas informações. E como que essas informações chegam para você? Intuição. Por isso que eu falei que ele é o corpo da intuição, mas a intuição verdadeiramente vem de corpos mais superiores, né? Mas você acessa essas informações a partir da intuição. Então, o corpo mental superior guarda essas informações que a gente precisa para cumprir o nosso propósito nessa existência. E se a gente estiver conectado conosco, né? Se a gente estiver plenamente no aqui e agora, a gente consegue acessar essas informações. Depois a gente tem o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual ele é subdividido também em dois outros corpos, né? O nosso corpo búdico, que é onde está a nossa alma, que é de onde vem a nossa intuição, porque ali a gente tem a nossa alma consciencial, a nossa alma intuitiva e a nossa alma moral. E aí, este corpo é aquele que guarda o manual de instruções de toda a nossa vida enquanto alma. Ou seja, das N existências que a gente já viveu e que a gente ainda vai viver. E é de onde vem aquelas sensações de déjà vu, que parece que você já vivenciou determinada situação, já se viu em determinada situação, mas você sabe que aquilo nunca aconteceu verdadeiramente, pelo menos nessa existência. De outras, talvez você não se lembre tão perfeitamente para dizer que isso vem de outra vida. Mas você tem plena certeza naquele momento que você já vivenciou aquilo que você está vivenciando. São essas informações que vêm, às vezes, do corpo búdico e que consegue acessar a nossa consciência, né? E vem assim como um flash, um relâmpago.
Não é que vai aparecer na sua frente uma outra realidade. Mas você tem esse vislumbre, né, momentâneo de que essa situação já aconteceu. Se você conseguir se conectar, você até consegue prever mais ou menos quais as possíveis encaminhamentos daquela situação, né? Os possíveis desfechos daquela situação e agir de acordo. A maioria das vezes a gente se assusta com essa sensação ou não entra em contato com ela, dá como uma coisa natural que acontece eventualmente, mas não liga para isso e segue a vida. E aí a gente continua tendo aquela sensação de que já vivenciei tudo isso exatamente como está acontecendo, mas não se envolve verdadeiramente com a informação para poder ver o que mais que eu posso tirar daqui, né? Porque aí sim você consegue acessar essa fonte de informação que está no seu corpo búdico. E a gente tem o corpo átmico, que o corpo átmico também tem suas subdivisões, mas a gente estudou aí só até o corpo átmico, né? Que é onde está a nossa partícula divina, onde está o nosso verdadeiro espírito, né? Onde está aquela esfera de luz que é envolvida pela alma e que recebe essas informações e que está fazendo toda essa jornada que a gente veio estudando aí há algumas lives atrás a respeito dos aprendizados da alma, jornada espiritual, o processo de ascensão, né? A diferença entre as almas, a diferença de alma e espírito, a diferença entre as mentes que a gente possui e como que isso tudo compõe isso que a gente chama de eu, que muitas vezes a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você se refere só tendo plena consciência do seu corpo físico. Mas para além do seu corpo físico existem todos esses outros que são os mais comuns de serem estudados, porque verdadeiramente existem outras subdivisões aí que quem quiser aprofundar pode procurar em literaturas específicas. Dentro da TQA a gente vai até o corpo átmico, que é o que traz o entendimento melhor aí pra gente conseguir aplicar isso no entendimento da prática clínica e da nossa própria vida, né? Então, assim, qual a outra divisão que eu falei a respeito desses corpos, né? Eu falei muito sobre ego, falei muito sobre centelha divina e a gente fala muito sobre isso quando a gente entra num processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e muitas vezes a gente fala, tem que deixar a sua centelha divina falar, tem que deixar você ser guiado pela centelha divina, ou então tem que neutralizar o ego, tem que cancelar o ego, tem que fazer não sei o que com o ego. E verdadeiramente, muitas vezes a gente não entende o que isso verdadeiramente quer dizer. Então vamos começar. O ego é uma instância que faz parte da gente, como todos esses corpos que eu falei para vocês. Portanto, ele não deve ser eliminado, ele não deve ser bloqueado, ele deve ser reconhecido, acolhido e tranquilizado, vamos colocar assim, né? Eu acho que o termo que o professor Eric utilizava era neutralizar, ou seja, perceber que ele está ali, saber qual é a função dele, reconhecer a sua existência, acolher, mas não permitir que ele conduza a sua vida, né? E eu falo tranquilizar porque é como se fosse uma conversa interna, assim, né? De você falar pro ego, olha, tá tudo bem, eu sei qual é o melhor caminho, então fica tranquilo aí que a gente vai junto e vai dar certo, confia, né? Então, eu falo tranquilizar nesse sentido. Mas, verdadeiramente, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, tem que bloquear o ego para você ter uma vida boa. Você tem que eliminar o ego para você ter uma vida boa. Não se elimina, tá? É uma parte de nós e é uma parte que não pode ser eliminada. Por quê? Porque nós estamos num plano de terceira dimensão, um plano material, que possui adversidades e que tem as suas dificuldades, os seus riscos, os seus perigos. E o ego é a instância que nos auxilia a passar por todos esses perigos e nos proporciona a possibilidade de sobrevivência. É a instância que nos conecta ao instinto de sobrevivência. Não à toa a gente está trazendo esse assunto aqui hoje. Não foi programado, mas como não existe coincidência e tudo no universo é sincrônico, hoje é dia de serpente galáctica. O que o selo da serpente diz? Sobrevivência, instinto e força vital.
E o ego é justamente a serpente, é justamente o que te traz os instintos para você sobreviver e é uma fonte de energia, porque o ego está ligado à nossa mente inconsciente. Lembra que a gente já viu isso em outra live lá atrás? Que a nossa mente inconsciente é o nosso ego e que, apesar dela registrar todas essas situações difíceis para a gente, ela também é uma fonte de energia constante, força vital. Então, como tudo é sincrônico, no dia de serpente eu estou aqui falando sobre força vital, sobre sobrevivência e sobre instinto, que são as características deste selo solar. Então, o ego, ele precisa ser mantido, tá? Não caiam nessa ilusão de que, eu vou fazer uma terapia que vai bloquear meu ego, vou fazer uma terapia que vai apagar meu ego, vai eliminar meu ego. Não façam isso. Dentro da psicanálise, o ego tem uma outra conceituação, mas também é fundamental para a existência da psique humana e que sem uma dessas instâncias, né, que é o ego, o id e o superego, a pessoa não está num padrão de normalidade que a gente conhece. Então, nem na psicanálise, que tem uma conceituação diferente, nem aqui dentro das terapias energéticas, o ego deve ser eliminado, tá? Partam deste princípio. Por que o ego não pode ser eliminado? Porque o ego, ele é composto pelos nossos corpos astral e nossos corpos mental, inferior e superior. Eliminar o ego significa que você vai eliminar o seu corpo astral, se é que isso seja possível, e o seu corpo mental inferior e mental superior. Ou seja, você vai eliminar todas as suas emoções, toda a sua capacidade de pensar, de registrar memórias, de raciocinar, de desenvolver processos artísticos, tudo que você faz a partir do seu pensamento e esse manual de instruções para a sua existência. Como que você elimina o ego? Não elimina. Até onde eu sei, esses corpos não são possíveis de serem eliminados, a menos que você faça um processo de ascensão, que é o processo natural da jornada espiritual, mas não é uma eliminação, é uma evolução. Então, enquanto você está aqui num plano de terceira dimensão, seja na roupagem que você está hoje, seja na que você vai estar em outras existências, ou seja nas que você já esteve em outras existências, eliminar o ego é algo que não é possível, tá? E se fosse, seria algo muito ruim para você. Portanto, comecem a mudar esse pensamento em relação a isso. O ego deve ser preservado, reconhecido e neutralizado no sentido de não permitir que ele conduza a sua vida, mas saber que ele está ali, que você vai acessá-lo e utilizar a energia que vem dele no momento preciso. Por exemplo, vou atravessar a rua, tá vindo um caminhão, o meu ego vai falar mais alto e vai fazer com que eu pare, porque sem ego eu vou sair atravessando. Entendeu? Agora, se eu estou numa discussão com uma outra pessoa sobre alguma determinada situação, sei lá, que é muito comum, né? Ideias diferentes, nesse momento eu neutralizo o meu ego e me coloco à disposição para escutar uma outra possibilidade de pensar a respeito daquele tema. E escuto a minha consciência divina para saber qual é o melhor caminho. Aquilo que eu já sabia, essa nova possibilidade que está sendo apresentado, ou uma junção das duas. Porque aqui o seu ego vai defender o seu ponto de vista, independente se você está certo ou não. Então, isso é neutralizar o ego, é saber quando você precisa lançar mão dele e quando você precisa deixá-lo ali tranquilo, na confiança perfeita e plena de que você tem controle da situação. Aí você neutraliza o seu ego, porque ele vai ficar quietinho ali no canto e não vai te incomodar. Agora, o que é a tal da consciência divina, que a gente fala muito aqui no canal da TQA também, né? A nossa consciência divina, ela está ligada à nossa mente superconsciente, a gente já viu isso em outras lives, e ela é composta pelo nosso corpo búdico e átmico. Então, são os nossos corpos superiores, né,
de onde vem a informação de todas as nossas N existências e do nosso espírito, para conduzir a nossa vida da melhor forma possível, porque a nossa consciência divina, como ela guarda a informação de todas as nossas N existências, tanto as que a gente já viveu, como as que a gente ainda vai viver dentro de uma percepção temporal linear de terceira dimensão, ela tem todas as informações de qual é o melhor caminho, qual é a melhor realidade. E assim ela te permite vivenciar a sua melhor versão. Para quê? Para você fazer essa trajetória do espírito, né, de sair do centro único, sair para dar uma voltinha, trazer algum aprendizado para retornar ao centro único, ela faz com que este caminho seja mais leve, mais tranquilo e mais direto. Ao invés de você ficar dando voltinhas, retornando ao mesmo ponto, voltando de novo, pegando atalhos que vão te levar por caminhos mais distantes e mais tortuosos, até finalmente você aprender e voltar para o ponto de origem. Então, por isso que a gente sempre fala que a consciência divina é o que deve guiar a sua vida e não o seu ego, porque o seu ego vai te proteger. E o que é a proteção para o ego? Te manter na sua zona de conforto. Eu falei mais cedo, né? Você sofreu um susto muito grande quando você era criança. Gerou emoções que você não soube lidar. Naquele momento você teve uma reação. Você só reagiu. E aquela reação de alguma forma te manteve vivo. O seu ego vai pegar essa informação, essa forma de reação, e vai aplicar em todas as situações semelhantes, instintivamente. Por isso que ele não é um bom guia para a sua vida. Porque quem você é hoje é diferente de quem você era quando você levou esse susto lá aos 6 anos de idade. Hoje você tem maior maturidade, tanto mental quanto emocional. Você tem maiores recursos. Você tem uma expansão de consciência muito maior, uma visão de mundo mais ampla. Você tem maiores condições de lidar com as situações de maneira assertiva do que você tinha quando você tinha 6 anos de idade. Então, por que continuar reagindo da mesma forma? Isso é o ego conduzindo a sua vida. Agora, quando diante de uma situação semelhante, ao invés de reagir, você para, respira, se coloca centralizado no momento presente e percebe quais são as informações que a sua centelha divina está te conduzindo a tomar naquele momento, com calma, com leveza, com tranquilidade, mesmo que seja uma situação difícil, você percebe que a sua consciência divina está te guiando. E o resultado vai ser muito melhor. Tenho certeza disso. Então, gente, a gente tem aqui, olha, eu já mostrei essa imagem, né? Os corpos, né? Corpo físico, duplo etérico, astral. Até o corpo astral mantém o mesmo formato que a gente tem no corpo físico. O nosso corpo mental inferior, esse círculo, esse oval azul, né? Que é onde está os nossos processos cognitivos. O mental superior, que já é essa estrela flamejante aqui, onde estão as informações que a gente necessita para essa existência. O nosso corpo búdico, que contém a nossa alma consciencial, intuitiva e moral. Cada um desses desenhozinhos aqui é uma delas. E é o que compõe a nossa consciência. E o nosso corpo átmico, que tem também suas subdivisões. Aqui no livro tá... Não, aqui no livro não está as subdivisões. Ele pode ser subdividido em monádico e logóico. E é o nosso espírito, verdadeiramente falando, tá? Então, esse desenhozinho aqui tá lá no livro, que eu sempre indico, que é fundamental a gente ter para estudar. E aí, desse desenho aqui, a gente pode colocar aqui, daqui, né, dessa estrela vermelha flamejante, para baixo é o seu ego, mais propriamente esses 3 aqui, tá? Esses 2 aqui, que compõem o corpo espiritual, búdico e átmico, é a sua consciência divina. E esses 2 primeiros aqui, o etérico e o corpo físico, é o seu veículo, o seu traje espacial.
né? Aquele veículo, aquele traje que a gente utiliza para proteger a nossa essência e transitar neste ambiente. Imagina esses filmes de ficção científica mesmo, que os astronautas vão para outro país, olha, para outro planeta que tem outro tipo de atmosfera e eles precisam de um traje para se proteger nessa atmosfera. O nosso corpo é esse traje nesse planeta. É simples assim. Então, essa identificação que a gente faz com ele é legal, é fundamental para a gente cuidar dele e fazer com que ele seja cada vez mais eficiente. Mas nós não somos isso. Lembrem-se sempre disso, tá? E aí, dentro dessa divisão, olha, o nosso corpo físico, que é esse traje, esse veículo que eu estou falando, que é composto pelo duplo etérico e pelo corpo propriamente físico, ele tá na terceira e na quarta dimensão. O físico, que a gente toca, tá na terceira dimensão, plano material mais denso, e o nosso duplo etérico, que é a matriz desse corpo, onde ocorre o fluxo energético, tá na quarta dimensão. E aí a gente tem o nosso corpo átmico, que é a nossa centelha divina, tá na sétima dimensão e que guarda a nossa mente superconsciente. A gente tem o nosso corpo mental e astral, que é composto pelos corpos mental inferior e superior e o corpo emocional, que estão na quinta e na sexta dimensão, sendo o corpo emocional na quinta, o mental inferior na quinta e o mental superior na sexta, compondo a nossa mente inconsciente, que é o nosso ego. E o nosso consciente, a nossa mente consciente, que está no nosso corpo búdico de sexta dimensão, que tem que lidar com todas essas informações e decidir pelo melhor caminho, né? Lembra que o corpo búdico compõe a alma consciencial, intuitiva e moral, é de onde a gente toma as decisões, não é no mental. Então eu fiz um esqueminha aqui, ó. Eu gosto muito de esqueminha para poder verificar as coisas. A luz fica estourando, né? Fica difícil, ó. O nosso corpo átmico de sétima dimensão, que compõe a nossa mente superconsciente, envia a informação para a nossa mente consciente, que está no corpo búdico de sexta dimensão. O nosso corpo mental inferior, mental superior e emocional, de quinta e sexta dimensões, compõe o nosso ego, a nossa mente inconsciente, e também envia informações para a nossa mente consciente. A nossa mente consciente, que está no nosso corpo búdico, composto pelas almas consciencial, intuitiva e moral, precisa lidar com as informações que vêm de ambas as outras mentes e decidir conscientemente qual vozinha ela vai seguir, né? Eu vejo isso, eu sempre lembro daqueles desenhos que tinha na década de 80, que tem a pessoa assim, decidindo fazer alguma coisa, geralmente era o do Tom e Jerry ou do Pica-Pau, né? Que vinha um anjinho falando de um lado, o diabinho falando do outro, para ele tentar ver qual caminho que ele ia seguir, o do bem ou do mal, né? Aqui não necessariamente é bem e mal, mas é a mesma coisa, a gente recebe informação da centelha divina, recebe informação do ego e a nossa consciência precisa lidar com essas informações e decidir qual vai ser o caminho que ela vai tomar. O caminho instintivo ou o caminho consciente. E tudo isso vai se reverberar no nosso corpo físico, que é o nosso veículo, o nosso traje espacial, composto pelo físico, propriamente dito, e o duplo etérico, né, de terceira e quarta dimensões. Então, isso é o que nós somos. E é com isso que a gente precisa lidar todos os dias. Por isso é importante a gente estar atento a cada tomada de decisão, a cada situação que ocorre, a cada forma como eu reajo, como eu me sinto diante do que está acontecendo, para eu poder trazer essas informações. Aqui é necessário ativar meu ego para eu poder me proteger. E me proteger de quê? Realmente é uma situação de risco? Se é, ok, tá condizente. Se não é, por que eu vou utilizar o ego e não a consciência divina? Porque a consciência divina vai me guiar pelo melhor caminho. E às vezes a gente utiliza o ego achando que a gente precisa se proteger
de uma situação que não exige proteção, mas é o seu ego falando, armando armadilhas e tentando te manter na sua zona de conforto. Então, gente, conhecimento é poder, diz o ditado, mas não o poder de você controlar o mundo ou de controlar outras pessoas. Conhecimento é poder de você poder se modelar a cada instante, evoluir a cada instante, expandir a consciência a cada instante. Esse é o conhecimento que a gente precisa e aplicá-lo com amor, amor a si mesmo e, consequentemente, amor aos outros. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Olha, gente, a Dani tá acordada. A Dani tá do outro lado do mundo, literalmente. Nem sei que horas deve ser lá agora, mas eu acho que deve ser umas 17, 18 horas de diferença daqui, gente. A moça bateu asa e voou. Que lindo voo, Dani. Obrigada por estar presente. Você pode falar um pouco sobre o desequilíbrio do timo? Então, o timo é a nossa glândula da imunidade, né? Ela está relacionada ao quarto chakra. Então, todas as travas que dizem respeito ao quarto chakra, que são as travas de tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, vai desarmonizar o timo. Desarmonizando o timo, o que pode acontecer? Ou uma hiperimunidade, e aí pode desencadear doenças autoimunes, ou uma baixa de imunidade e abrir o seu corpo físico para possíveis infecções, para possíveis contaminações de vírus, bactérias, entre outras coisas, tá? E até mesmo processos alérgicos, principalmente de pele. Não é muito o tema aqui da nossa live, mas basicamente é isso. Se você quer saber a respeito do timo, estuda o quarto chakra, porque é o chakra que alimenta energeticamente este órgão, essa glândula, né? Como dizemos, o caminho do meio. Exatamente, Ana. É o caminho do meio, né? Que o Buda dizia isso e o professor Eric citava muito Buda. Que a gente sempre tem que buscar o caminho do meio. E que... Ai, como que era a frase? Que o termo Buda, né? A condição Buda de Avatar é o homem sem o ego. Só que para chegar nessa condição a gente precisa de uma evolução e não simplesmente uma retirada, né? A gente precisa evoluir ao ponto de não ser mais necessária a utilização do corpo emocional e do corpo mental. E aí a gente faz o processo de ascensão. E isso é o caminho do meio. Tem o livro físico e também o PDF. Ah, sim, a Ana dando... A Ana é embaixadora, gente. A gente tem um monte de embaixadores TQA aqui. Todos eles acompanham as lives, auxiliam aí. E a Ana tá sempre aqui, né, me dando esse suporte. Esse livro aqui tem o livro físico e também tem o e-book para você carregar no celular. Eu ia pegar o celular para mostrar para vocês, mas eu tô falando através dele. Para a gente carregar no celular e consultar, ler onde quer que a gente esteja. Disponível na Amazon, tanto o e-book quanto a versão física, e na Literária Books também. Mas se você for direto lá no site da TQA, você conhece os embaixadores, conhece o currículo deles, conhece os terapeutas TQA, conhece os instrutores, conhece os cursos e também conhece o acesso para conseguir o livro, tá? Inclusive, tem um mini curso de Quântica para Todos, que é um curso gravado pelo professor Eric de 5 ou 6 aulas, não me lembro bem, com um e-book também disponível gratuitamente, que vocês clicam no link, se inscrevam e vocês recebem acesso a esse mini curso gratuito para vocês aprofundarem todo esse conhecimento, tá? E aí, quem quiser realmente aprofundar mais ainda para aplicar isso na sua vida, tem o Quântica para Todos. Quem quiser se tornar terapeuta, faz o Quântica para Todos e depois vai para a formação terapeuta TQA. Quem quer ir para o caminho da radiestesia, tem o Radiestesia para Todos.
Quem quer começar a utilizar o momento de adormecimento aí para poder viajar conscientemente e acessar outros planos, outras informações para o bem maior de todos, de uma maneira natural e segura, tem o curso Projeção Astral, que aí a gente consegue abarcar todas as possibilidades. Qual livro contém essas informações? Nesse livro aqui, Despertar, Destravar e Saltar, tá? Esse livro são as bases metafísicas da TQA. Então, todas as lives que eu faço aqui são informações que estão neste livro, que é o livro base de todo o conhecimento da TQA, tá bom? Mas, claro, num livro não dá para caber um curso inteiro. Aqui tá escrito, né? Mas para quem quer aprofundar verdadeiramente, só pelas aulas mesmo. Ok, gente, não tem mais nenhuma dúvida, né? Vamos estabelecer aqui o nosso contrato de boa convivência, né? Essa é uma live ao vivo, então tudo que acontece ao vivo fica gravado. Depois que a gente encerra a live, eu já preciso salvar, senão a gente perde esse conteúdo. E o nosso objetivo aqui não é fazer live só para as pessoas que estão assistindo no momento ou só para chamar a atenção do público. Nosso objetivo aqui é fazer live, deixar gravada para que outras pessoas que cheguem depois possam acessar este conteúdo e que vocês também possam encaminhar este conteúdo para outras pessoas, né? Viu alguma coisa, achou interessante, percebe que aquela pessoa está precisando dessa informação, encaminha que ela pode assistir a qualquer momento. Então, tudo que acontece na live fica salvo. Não existe a possibilidade de edição, de cortar partes. Portanto, se alguém desejar fazer o atendimento online agora, né, rapidamente, não é um atendimento completo de TQA, porque infelizmente a gente não tem tempo hábil para isso. E seria uma exposição um pouco maior, assim, que exigiria da própria pessoa. Mas, quiser dar uma olhada aí no campo energético, como que tá, a que nível da escala Hawkins está calibrando, coloca aí no comentário eu quero, eu aceito, porque aí vocês estão me dando autorização para salvar essa live com a participação de vocês, ok? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou tomar uma água. Humanoterapeuta. Vamos lá. Convite aí para você, Fran. Ótimo, já acessou. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? E você? Não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Gente, eu tô te vendo, tô me vendo. E agora você tá me Não, vendo? agora eu tô vendo outra coisa. Então, Virou a câmera. Então, aí se eu viro para você me ver, eu não te vejo. Nossa, que estranho. Deve ser algum bug do próprio Instagram. O mim aqui tá normal. Mas vamos lá. Qual o seu nome completo? Vamos. Francisca Cirlei do Carmo Silva. Francisca Cirlei do Carmo Silva. Cirlei do Carmo Silva. Qual a data de nascimento, Francisca? 30/11/1970. Ok. Vamos ver como que está seu campo energético. Vamos dar uma olhada aqui, Fran. Só um minuto. Eu queria te ver, né? O que será que aconteceu?
Olha, Francisca, tem duas interferências no seu campo energético. Uma por magia Uhum. negra inconsciente, que são pensamentos, sentimentos e emoções negativas de baixa vibração, que as pessoas dirigem para você sem ter noção de que aquilo pode estar fazendo mal. Geralmente é uma inveja, um ciúmes, alguma coisa assim que diz mais respeito a uma insatisfação interna delas com as próprias vidas do que verdadeiramente a você, tá? Uhum. E a outra Tá. questão são seres obsessores. Seres obsessores, o nome assusta, né, às vezes, mas pelo nome que você usa aqui no seu, no seu link, né, você é formada em humanoterapia, você deve entender o que eu vou falar. Uhum. Na verdade, Uhum. eles são mais vítimas do que vilões, né? Eles só estão procurando a oportunidade de se manter na condição ali que eles estão, antes de realmente encontrar o melhor caminho. Então, muitas vezes eles vêm porque baixou a vibração, abriu algum campo e acabam se aproximando para tentar tirar um pouco de energia ali e se manter nessa condição, tá? Mas verdadeiramente Uhum. muitas vezes eles não querem prejudicar. Então, eu É, falo sempre e isso porque as pessoas têm a tendência de pensar que seres obsessores são bichos de sete cabeças, assim, né? Monstros debaixo da cama e tudo, e nem uhum. sempre é isso. Eu até vou dividir com você. É a minha mãe. Eu tô Hum, assim fazendo. Eu trabalhei com apometria para ela, mas faço uma oração um exercício de para encaminhar, mas ela volta. E aí ontem me caiu a ficha. O que que eu tô deixando ela conectar? Deve ser. exatamente. Porque assim, se faz a liberação e retorna, é porque existe alguma coisa ainda prendendo vocês duas. Então, olha É, a sua relação com a sua mãe, olha para como você olha para a vida dela, como você interpreta a vida dela, porque mãe, pai e filho estão emaranhados. E é uhum, um emaranhamento que não pode ser desfeito. Então, tudo que você pensa, sente, interpreta, critica, julga, dá opinião a respeito dos seus pais, automaticamente você replica na sua vida e você fortalece essa conexão. Então, a gente uhum, fala dentro da TQA que você precisa deixar com seus pais o que pertence a eles e trazer com você apenas o que pertence a você. O que, que pertence a você dessa relação? A força que seu pai te traz para você se colocar na vida, ir com segurança, sabendo quem você é, e o sucesso e a abundância que a uhum, sua mãe traz para a sua vida. Para tudo aquilo que você faz com a força do pai, você dá certo com a força da mãe. O resto, uhum, tudo é deles. As decisões que eles tomaram, a forma como eles te trataram, os caminhos que eles escolheram, reverberando na sua vida ou não, pertence a eles. E eles são pessoas, né? Tiveram suas dores, tiveram suas existências, suas vivências, situações que talvez você nem saiba que existam, porque a gente olha sempre de baixo para cima quando a gente fala de pai e mãe, a gente nunca tem uma visão uhum. do todo. E se a gente não tem uma visão do todo, a gente não pode dizer se é uma vida boa ou se é uma vida ruim. Porque às vezes a Certo. gente interpreta a partir das informações que chegam até a gente, mas que verdadeiramente a nossa interpretação não condiz com o que a pessoa sente em relação à vida dela. Então, é abrir mão desse tipo de julgamento e qualquer outro. Em Uhum, relação a pai e mãe, a gente só tem uma única obrigação: gratidão sincera. Não pela vida que eles te deram, mas pela possibilidade de estar viva neste plano, continuando o seu processo evolutivo. Apenas por terem te trazido para a vida. O que aconteceu depois disso pode ser lucro, pode ser prejuízo. Depende da forma como você lida com as situações, tá? certo. Então, faça essa Uhum, auto-investigação que pode melhorar bastante. Eu vou liberar o seu campo energético e depois eu te dou uma outra dica, tá? Se concentra aí, fecha tá os bom. olhos, inspire profundamente, libere o ar suavemente. Imagina uma atmosfera de luz violeta te circundando. Execute esse comando de liberação TQA limpeza 12, 13 e 36.
Execute esse comando de ativação TQA chakras 17, 11 e 29. Pode retornar. Já está tudo liberado, chakras harmonizados. E a calibração, tá onde? Vendo isso agora, só um minuto. Uhum. A calibração está bem alta, Francisca. As pessoas te chamam de Francisco ou Cirlei? Fran. Fran mesmo? Então tá, tô certa. Você está calibrando a maior parte do tempo no nível da ciência, que é 10 elevado a 450. É um nível bem alto, tá? Então, assim, em termos de expansão de consciência, tá bem legal. Lá na escala Hawkes, que eu uso ela para me calibrar. Eu estou calibrando no amor e na alegria. É mais ou menos por aí ou tá abaixo? Não. Porque eu sei que quando eu me calibro... Oi? Aqui para mim tá aparecendo abaixo. Pouca coisa abaixo. Um nível abaixo, tá? E o que acontece? É porque... Quando a gente vai calibrar para a gente, é claro que a gente sempre quer o melhor resultado. E aí a gente pode acabar interferindo um pouco, mesmo sem querer, tá? Acontece. Eu sei disso. Mas tá bom, se tá uma calibração alta, tá ótimo. Você falou que estava entre o amor e a alegria, né? Você deve estar usando aquela escala mais simples. Isso. Aqui. O nível da ciência está dentro do nível da razão, que é um nível abaixo do amor, tá? Então, não tá ótimo. Eu sei que assim, não eu está tão posso diferente influenciar. da sua calibração, não, tá bom? Fica tranquila quanto a isso. O que eu ia te dar de dica em relação a essa situação com a sua mãe? Dentro da TQA, a gente orienta um exercício para os partilhantes fazerem entre uma sessão e outra, que é chamada de exercício de pai e mãe. Ele vem da constelação sistêmica familiar. Justamente para quê? Para você se conectar mais a essa força do pai e ao sucesso da mãe fazendo esse exercício de gratidão. Então, você vai fazer de que forma? Você vai fazer, sempre que você acordar, põe a mão no seu coração, se concentra, faz algumas respirações para você se centrar, esvazia a sua mente dos pensamentos e fale assim: eu, Francisca Cirlei do Carmo Silva, filha de, fala o nome completo do seu pai, imagina a imagem dele atrás do seu ombro esquerdo, colocando a mão em cima do seu ombro. E filha de, fala o nome completo da sua mãe, imagina a imagem dela atrás do seu ombro direito, colocando a mão em cima do seu ombro. E de vocês eu tomo a força e o sucesso e sigo para a vida com facilidade, alegria e glória. Gratidão, 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 está feito, está feito, está feito, mostre-nos. Levanta e começa o seu dia ancorado pela energia do seu pai e da sua mãe. E deixa com ela o que é dela. Não importa o que ela fez, não importa como ela era, como ela agia, deixa ela seguir o caminho dela, tá? Porque pode ser que ela esteja aí também preocupada com o seu processo. Porque mãe Ela tinha ela pode estar doente, cansada, mas ela não descansa enquanto não vê o filho bem. Ela tinha um sentimento de posse muito grande por mim. Assim, eu era muito importante para ela. E eu creio que ela não desvencilhou desse sentimento, entendeu? Então, mas isso é dela. Libera, tá? Tá. Vou fazer o exercício. Faz todos os dias? Todos os dias. Tá, vou Um fazer. exercício pra vida, assim, tá? Tá bom. Beijo, gratidão pela participação, Beijo. tá bom? Muito obrigada, gratidão. Obrigada. Tchau. Você encerra, por favor? Encerra, pode deixar. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui.
A Ana está falando que é parte do Instagram. É, o Instagram está com uns bugs esquisitos ultimamente, né? Que fica complicado, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente usa as ferramentas que estão disponíveis aí, né? Fica gravado, como a Ana falou aqui também, depois ela pode assistir. Bom, gente, então o recado que eu tinha para dar para vocês hoje para esse, a gente encerrou essa série de lives a respeito desse tema. Na próxima semana a gente vai iniciar uma nova série de lives falando sobre as questões energéticas, né? Falando sobre por que que a gente entende tudo como energia, o que que a quântica tem a ver com isso, e depois a gente vai seguir falando sobre os princípios da mecânica quântica aplicados à nossa vida. Então, se vocês têm interesse por esse tema, venham, estejam comigo e chamem também as pessoas que você percebe que gostam desse tema para a gente poder aprender juntos. Porque eu falando aqui para vocês, eu também aprendo, eu estudo. Com o comentário de vocês, eu também aprendo e espero que vocês também aprendam aí com o que eu trago para vocês, ok? Gratidão, fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou outro você.